Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática na companhia do professor Ellington? Aula de hoje de número 57. Vamos à aula então? O assunto de hoje será raiz quadrada de números fracionários. Vocês já aprenderam a calcular raiz quadrada, só que agora a raiz quadrada vão ser de números fracionários, de frações. Nós já aprendemos as potências de frações, que foi da aula anterior, e agora estaremos aprendendo as raízes quadradas de números fracionários. Lembrando que lá atrás, quando estudamos potência e raízes, vocês viram que a operação inversa da raiz é a potência. E aqui para números fracionários vale a mesma regra. O objetivo proposto para essa aula é determinar a raiz quadrada exata de números fracionários. Então, somente raízes exatas nós estaremos trabalhando. Raiz de 1, raiz quadrada de 4, raiz quadrada do 9, raiz quadrada do 16, do 25, do 36, do 49, do 64. Esses números que têm raiz quadrada exata é o que nós estaremos trabalhando. Então, sabemos que a raiz quadrada do 25 é 5. Por que é 5? Pois 5 vezes 5 é 25, ou seja, 5 elevado ao quadrado é 25. Operação inversa da raiz, potência. Por isso que a raiz quadrada do 25 é o 5. Raiz quadrada do 49. Que número multiplicado por ele mesmo vai dar o 49? 7. 7 vezes 7, 49. 7 elevado ao quadrado, que é o mesmo que 7 vezes 7, 49. Então, agora tem a fração. Usamos o 25 e usamos o 49. Olha só, raiz quadrada de 25 sobre 49, ou 25 49 avos. Pô, e agora, professor? Eu acredito que alguns aí até já deu um clique na ideia e já sacou como fazer. Olha só, se eu sei a raiz quadrada do 25, eu sei a raiz quadrada do 49, não fica muito difícil de eu fazer a raiz quadrada de 25 49 avos. Basta eu calcular a raiz do 25 e do 49 separadamente. Raiz quadrada do 25, 5. Raiz quadrada do 49, 7. Então está aí as nossas raízes. A nossa raiz desta fração, encontramos uma outra fração. Captar a ideia? Não é tão difícil assim. Se você sabe calcular raiz quadrada, facilmente conseguirá calcular raiz de números racionais, raiz de frações. Por que que deu 5 sétimos? Ora, 5 sétimos elevado ao quadrado, 25 sobre 49. Para se extrair a raiz quadrada de um número fracionário, extrai-se a raiz quadrada do numerador, então faça a raiz do numerador que está em cima e a raiz quadrada do denominador que está embaixo. Calcula a raiz quadrada dos dois, do de cima e do de baixo. Basta fazer isso. É isso que está escrito aí. Se quiser anotar, até seria bom pausar o vídeo e anotar aí em seu caderno. Vamos para alguns outros casos. Qual a raiz quadrada de 4 sobre 9? Ou 4 nonos? Agora vocês já pegaram um jeito como faz, certo? Se eu tenho a raiz quadrada de uma fração, eu vou calcular a raiz quadrada do valor que está em cima, que é o numerador, e calculo também a raiz quadrada do valor que está embaixo, que é o denominador. Calcularemos a raiz quadrada dos dois valores da fração, tanto do de cima como do de baixo. Então, calculamos a raiz quadrada do 4 e calculamos a raiz quadrada do 9. Raiz quadrada de 4, que número vezes ele mesmo vai nos dar o 4? 2. 4 vezes 4, 2. E que número vezes ele mesmo vai nos dar 9? 3, pois 3 vezes 3, 9.
4 raiz quadrada de 4, 2. Por quê? Porque 2 ao quadrado é 4. Raiz quadrada de 9, 3. Portanto, a raiz quadrada de 4 nonos, 2 terços. Mais este. Raiz quadrada de 1 sobre 36 ou 1 36avos. Ah, professor, 1 e agora? Raiz quadrada de 1. Ah, com certeza você lembra. Raiz quadrada de 1 é 1. Então, calcularemos a raiz quadrada do numerador e do denominador da fração. Raiz quadrada do 1 dividido pela raiz quadrada de 36. Tá, 3, mas é 36. Raiz quadrada de 36. Então, aqui é 36. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 36 é 6. Então, calcula-se a raiz quadrada dos dois valores. Ok, pessoal? Tanto do numerador como do denominador. Próximo. Raiz quadrada de 2 inteiros e 1/4. Vocês lembram? Sempre que nós tivermos que fazer operações com frações e a fração estiver na sua forma mista, nós devemos transformar a fração mista, que aqui está, em uma fração imprópria. Fração mista é aquela que tem um número inteiro, tem um valor inteiro na frente, esse número grande na frente. Então, temos que transformá-la em uma fração imprópria. Como que nós fazemos isso? Mantemos o denominador 4, sempre mantém, repete ele, sentido horário, primeiro multiplica, depois eu somo. 4 vezes 2, 8. 8 mais 1, 9. 4 vezes 2 mais 1. 4 vezes 2 mais 1. Portanto, 2 inteiros e 1/4 na forma mista é a mesma coisa que 9/4 na sua forma de fração imprópria. Calculamos daí a fração ali, a raiz quadrada do 9/4. Calcula a raiz do 9 e a raiz quadrada do 4. Raiz quadrada dos dois, do numerador e do denominador. Raiz quadrada do 9, 3. Raiz quadrada do 4, 2. Portanto, 3/2. Ok? Captaram? Lembra que voltou a questão da fração mista, que tem que transformar numa fração imprópria. Sempre que for fazer operação entre fração e a fração for mista, transforma ela em imprópria. Sempre. Esta outra. Raiz quadrada de 225 sobre 961. Poxa, vamos calcular a raiz dos dois. Se ele terminou em 5, então a raiz quadrada é um número que termina em 5 também. Raiz quadrada de 225 sobre a raiz quadrada de 961. Qual que é a raiz quadrada de 225? Que número vezes ele mesmo vai dar 225? A gente sabe que o número termina em 5. Sabemos que a raiz quadrada de 10 é 100. A raiz quadrada de 20 é 400. Então, ficará entre o 10 e o 20. Tá? Entre o 10 e o 20. A raiz quadrada de 400 é 20, perdão. A raiz quadrada de 400 é 20. O resultado fica entre o 10 e o 20, que termina em 5. Que número que fica entre 10 e 20 e termina em 5? O 15. Então, a raiz quadrada de 225, 15. Raiz quadrada de 961. Sabemos que a raiz quadrada de 900 é 30. A raiz quadrada de 900 é 30. Então, esse número tem que ser maior que o 30. A raiz quadrada do 1600 é 40. Então, este número, o resultado da raiz quadrada de 961, fica entre o 30 e o 40. E ele termina em 1. Que os números multiplicados por ele mesmo terminam em 1. O próprio 1 e o 9. 1 vezes 1, 1. 9 vezes 9, 81. Mas ele está muito mais próximo do 900 do que do 1600. Portanto, resultado 31. Ok? Portanto, então, a raiz quadrada de 225 sobre 961, 15 sobre 31. Ou 15/31 avos.
raiz quadrada de 484 sobre 2025. Vamos calcular a raiz então. Raiz quadrada de 484, que número multiplicado por ele mesmo vai dar 484? Sei que 20 vezes 20 é 400. Termina em 4, 2 vezes 2, 4. Então, portanto, 22. Aqui ele já acabou dando o resultado para nós. 2025, que número multiplicado por ele mesmo dá 2025? 45. 45 vezes 45, 2025. Portanto, a raiz quadrada de 484 sobre 2025 é 22,45 avos. Ok, pessoal? Terminamos por aqui esta aula aí de raiz quadrada de frações. Raiz quadrada de frações, se vocês não conseguiram compreender, voltem à aula, assistam novamente. Se você entendeu bem a raiz quadrada normal sem fração, eu acredito que não tenha tido muita dificuldade para entender a raiz quadrada de frações. Raiz quadrada de fração, basta eu calcular a raiz de cima e a raiz de baixo. Ok, pessoal? Para que vocês entendam mais o conteúdo, pratiquem. Como que vocês irão praticar? Fazendo as atividades propostas. Faça as atividades que estão aí no site do Educa Mais, para que vocês consigam aprender cada vez mais e sanar suas dúvidas. Agradeço a participação de vocês e até a próxima aula.